Estamos ao vivo agora pelo nosso Hangout. E hoje o nosso Café Com é com o time do Zero, quer dizer, algumas pessoas, já que tem mais pessoas. É, E aí nós selecionamos só as pessoas que representam as ilhas do Zero. E aí, antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem um a um, explicando em que vocês atuam e dizendo o nome, o estado, né, já que são lugares diferentes. Pode começar o Cláudio. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Cláudio. Eu moro em Brasília, mas sou natural de Pernambuco. Eu tenho licenciatura em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu trabalho como analista de monitoramento de redes e sou certificado em IT, o ISO 27002, Green IT. Eu tenho LPI, sou palestrante e simpatizante do Zero, do sistema GNU Linux. O nosso Café Com é com o time do Zero, quer dizer, algumas pessoas, já que tem mais pessoas. Pode continuar, pessoal. Lênio, pode falar. Eu, Isso. meu nome é Lênio, né, eu sou bacharel em administração e pedagogia e estou trabalhando em laboratório de informática no do Zero. Eu fiz a parte ajudei na parte de catalogação, né, e na parte de documentação, né. Uhum. Alexandre, sobrou você. Bom dia. Meu nome é Alexandre. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou bacharel em análise de sistemas. Tenho algumas certificações também na área de TI, voltada para Linux. Trabalho como técnico em laboratório no Cefet-MG. E hoje eu estou respondendo pelo time de suporte da equipe do Zero e ajuda no desenvolvimento de alguns scripts de customização aí do sistema. Certo. E para começar, a pergunta que não todo mundo às vezes se pergunta também. Por que o nome do Zero? Cara, o nome do Zero, tem muita gente que tá se confundindo com aquela versão From Scratch. Ela não tem nada a ver com a From Scratch. O do Zero veio do seguinte, veio da junção de do, zero. Quando eu estava no início, eu tinha muita dificuldade com Linux e de repente eu fui procurando, porque às vezes tinha um lugar que tinha 3 folhas explicando como solucionar um problema e tinha outro lugar que tinha 3 linhas de comando. Ou simplesmente fosse na central de aplicação e colocasse uma pequena palavra. Daí eu fui aprimorando o meu conhecimento e de repente eu vi que não era tão difícil, era simples, fácil. Quando eu entrei na faculdade, 4 anos atrás, eu pensei no seguinte, eu pensei que eu sabia muito, mas de repente quando eu conheci o Linux eu vi que eu não sabia de nada. E eu estava perdido, eu tinha que me reencontrar. E quando a gente está perdido, a gente tem que começar do início. Eu procurei um nome de origem, que desse inicial, uma coisa inicial, então do zero. Mas só que como ser uma palavra muito comum, eu personalizei com o nome DU-ZERU, para iniciantes em sistema GNU Linux. Então eu posso dizer que o nome teria a ver também com a filosofia da distribuição, Exato, mas justamente para quem está exatamente. começando ou até para quem está recomeçando, né? Exato, Afinal de contas, a gente tem muita gente aí que usa Linux há 500 anos e não sabe fazer nada, e aí é uma oportunidade das pessoas começarem realmente a aprender. exatamente. Hoje, nesse trâmite de lançamento de ISOs, o do Zero teve modificações na base? Como foi? Muitas. Eu Os queria fazer pensamentos. até, eu queria fazer só ressaltar uma pequena palavra aqui, que é a seguinte: se algum amigo que está assistindo ou vai assistir logo após essa entrevista, essa reunião de amigos, se você não simpatiza com o sistema operacional do Zero,
se você não simpatiza com o projeto, mesmo assim, respeita as noites mal dormidas, as noites não dormidas, o carinho, a atenção, o amor que foi colocado nesse sistema operacional, o dinheiro que foi investido. Se você é programador ou simplesmente não é, se usa Linux, mesmo assim você sabe que é árduo, é muito duro construir simplesmente uma só linha de comando. Então, se você não simpatiza, por favor, pelo menos respeita. A base do 14, a base do 01 foi lançada no dia 26 de janeiro desse ano. E aconteceu o seguinte, eu coloquei no Ubuntu, baseado no Ubuntu 14.4 LTS, mas aconteceu alguns problemas que foi melhor a gente migrar. Agora a base do 02 está sendo Debian 8 e todas as outras versões vai ser baseadas no Debian mesmo. A gente está fazendo uma base, um alicerce na versão de Debian. Teve muitas mudanças da versão 1 para 2, com scripts próprios, pacote de ícones próprios, a interface está modificada, a base da interface é a XFCE, mas está bem modificada, tem scripts próprios, tem o repositório próprio, tem muita coisa própria do zero já, tem o site, além do site, vai ter um blog, vai ter um fórum, vai ter a versão nova, que é a Edu0, que é a do zero educacional. Ela está com mais drivers, ela está completa, recheada de coisas novas, de várias novidades. Ô, Cláudio, Sim? Aproveitar aí essa oportunidade que você está respondendo. Algumas pessoas elas pegaram e falaram, poxa, eu preferia que fosse baseado no Ubuntu e tal, porque tem mais software, mais funcionalidades. Aí eu respondi ontem lá no grupo, lá no Facebook, e aproveito aqui para responder também, que caso tenha alguma ideia de como melhorar esse programa, ou ter alguma ideia para adicionar no sistema, reportar para a gente que a gente adiciona. Certo. Mas digamos que vocês estão seguindo o mesmo caminho do Ubuntu. Afinal, o Ubuntu também foi baseado no Debian, é baseado no Debian, pega os pacotes do Debian. Então, é basicamente o mesmo caminho e eu acho que tem espaço para todo mundo. Infelizmente, a gente está em meio aí a pessoas ainda que não são tão maduras assim, mas que na verdade tem uma certa... eu não diria inveja, mas tem aí um entrave. Segundo o que eu fiquei sabendo, inveja quer dizer amor demais. É quando você quer ser aquela pessoa e não consegue. E aí esse amor demais faz com que a pessoa queira ver você pelas costas. Nesse decorrer, eu sei que, como todo projeto, vocês devem ter sofrido alguns ataques, né? Mas antes da gente chegar nessa parte dos ataques, eu queria saber... Hoje, no total, quantos vocês são? Em média, né? Quantos nós somos? O grupo de desenvolvimento, tanto de catalogação quanto outros, ao todo somos, na catalogação, quem ajudou foi o Edwin Gomes Paixão, professor, o Lênio Ghisoni, que está aqui, que é professor também, a Michele Aparecida, que era professora, participaram da catalogação do Edu0, do Zero Educacional. No suporte técnico está o Álvaro Marlon, o Lucas Martins, o Agnaldo Marques, tem o Alexandre Martins, que no caso é o que está aqui, a Leidiane Reis, que ela é professora e técnica de suporte, o Celso Souza Passos, e tem outras contribuições também por fora, que você, José Emanuel, que ajuda a divulgar, o Leonardo Soares, o Miguel Ângelo. Eu também tenho que agradecer a professores da faculdade JK, que é o George Medonça, o Ronald Costa, o Eduardo Borges, tem o Francisco Neto e o Eustáquio Guimarães. Eu costumo dizer que tem 2 colaboradores nesse projeto. A própria logomarca, não sei se eu não vou citar a logomarca agora, sobre como é, mas eu digo que tem 2 colaboradores no do zero, que são os colaboradores diretos e os colaboradores indiretos. Muita pessoa manda mensagem ou telefona, ou entra em contato de qualquer forma para dar uma dica. Tem um errinho aqui,
dá para consertar e melhorar aquilo. Então, os indiretos ajudam e os diretos melhoram o sistema. Entendi. E nesse período que você, vamos dizer assim, abriu para as pessoas colaborarem, houve alguma dificuldade em agariar novos colaboradores? Teve É, alguma experiência desagradável? Como foi esse período de encontrar pessoas brasileiras? Porque quem teve experiências fora do Brasil vai saber, assim como eu sei, que quando o brasileiro ele tenta entrar em algum grupo lá fora de distribuição, principalmente, ele não é muito bem visto. Então, ele é visto sempre como malandro ou como um cara que quer tirar um proveito ali, ou como um cara que quer realmente criar contenda, discórdia, é sempre visto assim. Nesse período que vocês estavam selecionando pessoas, qual foi assim a maior dificuldade e qual foi a situação mais desagradável, se possível sem citar nomes? exato. Olha, a gente teve muita coisa estranha que aconteceu, teve umas decaídas aí por causa de algumas pessoas. Foi difícil encontrar pessoas sérias e sensatas e que estavam focadas na mesma coisa que eu. E as 10 pessoas que estão atualmente como colaboradores direto são pessoas 100% focadas e que também têm muita responsabilidade. Mas para chegar a essas 10 pessoas, passaram por lá umas 30 a 40 pessoas. Teve problemas com... Eu respeito muito, mas teve problema com muitos anônimos. Pessoas que não queriam se identificar, mas que de repente colocavam um perfil falso e eu não ironicamente, mas sem maldade nenhuma, colocava lá no grupo e aconteceu alguns problemas. E a gente aprendeu com isso. De 26 de janeiro para cá, que começou o início de tentar refazer o do zero na base Debian, teve muita experiência ruim, também muita experiência boa, e daí a gente soube filtrar os colaboradores. Entendi. Então, eu posso dizer então que foi então um garimpo, né? Não foi tão simples Exatamente. assim lançar um convite e as pessoas participarem. É, Em relação aos anônimos, eu acho que fique claro, né? Às vezes, quando a gente fala anônimos, as pessoas podem achar que é aquele grupo Anonymous. Então, não é bem isso. Infelizmente, eu cheguei até a ver um episódio. São pessoas que não querem se identificar, se acham hackers, só que não sabem a diferença nem de crackers, nem de hackers. E aí acham que o hacker é o cara que usa os seus conhecimentos para o lado negativo da coisa. Mas pegando um gancho nisso, hoje, diante desse histórico, desse início, quando você começou você e mais alguém? Começou você sozinho? Alguém te deu a ideia de você criar essa distribuição? Ou foi uma coisa assim que deu vontade e você foi lá e fez? Olha, a princípio aconteceu o seguinte: há 4 anos atrás eu comecei a faculdade no curso e aconteceu o seguinte: eu estava com essa dificuldade em Linux e de repente, quando eu descobri que Linux era mais fácil do que eu pensava, eu pensei em fazer o seguinte: na minha faculdade tem um problema porque ele tem lá tem dual boot. Aí acontece o seguinte: às vezes Hum, já tinha um programa, só que o programa não rodava direito. Aí ia fazer a instalação. E quando fizer essa instalação, cadê a senha? Ah, tá com o cara que é responsável por aqui do laboratório. Aí procurar o cara não estava lá. Aí passava-se 40 minutos, 1 hora de aula perdida. Aí o que aconteceu? Eu pensei, por que não criar uma distribuição já pronta, própria para estudantes de TI? E daí surgiu a ideia, comecei a entender um pouco sobre Linux, fui me aprofundando cada vez mais, e com um ano mais ou menos, um ano e meio, eu decidi lançar, mas antes disso eu pedi auxílio de alunos, professores, me ajuda, eu estou com essa ideia aqui, eu precisaria de uma ajuda, uma contribuição, eu sou novato, eu não conheço muito. Aí, mesmo assim, nenhum dos que estavam ao meu redor, infelizmente eu tenho uma falha enorme, que eu não sou muito de redes sociais,
peço até desculpa o pessoal das redes sociais aí. Eu já coloquei até meu número de telefone aí no meu perfil. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Mas aí, eu não tinha muita gente ao meu redor, ninguém que conhecia Linux. E as pessoas que conheciam Linux não queriam ajudar. Eles não tinham tempo. Daí eu me aprofundei durante 1 ano e meio e saiu a do 0.1, base Ubuntu. E eu acho que ajudou muita gente, porque atualmente tem 5.000 downloads. Mas daí eu fiquei, alguns me incentivaram, por que não faz uma nova versão? E daí eu fui buscando, lapidando os voluntários. Atualmente o Lenion está como responsável da Edu0, junto com a Leidiane e o Edwin. E o principal da versão TI está o Alexandre aqui, que ele vai falar depois da versão TI para vocês. A ideia principal foi essa, de poder colaborar, contribuir com uma versão para iniciantes. Certo. E hoje, quantas são as versões? Quais são as versões? Então, temos... Quais são as principais diferenças entre elas aí pra gente? Tem uma versão, atualmente, tem uma versão nova, que é a Edu0. Eu vou deixar o Lênio falar um pouquinho da Edu0 depois, mas temos aqui 4 versões básicas, 4 versões do zero, que é a do 0 básica, que é para o usuário que já quer ver a interface como é que é. Tem a do 0 clássica, que já vem pronta para instale e rode o sistema. E também tem a do 0 versão TI, que é para estudantes ou profissionais de TI. E tem a Edu0, que surgiu da ideia de um do 0 educacional, surgiu do Lênio Ghisoni. Entendi. Então vamos lá, começando então, vamos entrar na parte do Edu0, né? Qual é a diferença do sistema comum do 0 para o Edu0? Né? Assim, só como é que eu posso dizer? Um resumo, porque se a gente for entrar em logs aí o negócio vai para 3 horas. Lênio, tá com a palavra, querido? Opa, o meu microfone estava desligado. Opa, estão me copiando? Ouvindo, Lênio, pode falar. Desculpa, repita a pergunta aí, eu estava do lado aqui. Qual a diferença do sistema base do 0 para o sistema Edu0? Agora, claro, um resumo, né? Não, o do 0 é um programa feito para pessoa normal, do dia a dia, né? E o Edu0, ele foi criado para trabalhar em escolas, com ensino fundamental, né? E trabalhar até no ensino médio, tem programas para isso, né? Ele é todo voltado para a criança, ele tem um efeito diferente, né? Então, quando a gente teve essa ideia de fazer um programa voltado para a educação, né, eu liguei para o Cláudio, lá em Brasília, e a gente entrou com a ideia para realizar. Entendi. E do 0, quais são os programas que você gostaria de destacar, né, que estão presentes lá e que podem ajudar de alguma forma tanto o professor quanto o aluno? Olha, tem programas de matemática, muitos, né? De matemática tem o Fraction, tem alguns, são muitos, né? Para criança, de ensino fundamental, tem a série educacional G-Compris e outras, né? Mas são muitos programas. Ele engloba, desculpa a palavra, ele engloba português, matemática, geografia, química, até digitação, não é, Lênio? Aprender a digitar. E tem um menu, desculpa eu interromper aqui, mas eu queria ressaltar um menu que ele tem, uma experiência. Posso, Emanuel, de acessibilidade? Pode. Domingo passado, eu fui... Esse Edu0, eu terminei ele, nós terminamos ele a semana passada. E foi na sexta-feira passada. E aconteceu o seguinte, foi visitar minha mãe na cidade vizinha, no domingo, e lá eu fui visitar uma família, que nessa família tem um rapaz que aconteceu uma tragédia, que ele foi há 3 anos atrás, ele foi atravessar a pista
e o carro bateu nele. Infelizmente, graças a Deus, ele não chegou a falecer, mas ficou com uma sequela muito grande porque ele bateu com a cabeça na pista e até massa cefálica saiu. E quando ele chegou no hospital, o médico olhou para a mãe e falou: "Mãe, seu filho infelizmente não vai poder andar, não vai poder falar, seu filho vai ser um vegetal." Mas milagres acontecem e 1 ano e meio depois ele voltou a andar, voltou a falar, voltou à vida social normal. Mas, porém, quando passou 1 ano ainda, passou 1 ano depois que ele voltou ao normal, ele infelizmente voltou a ficar parado, travado, não conseguia andar nem falar direito. Atualmente, o que é que ele faz? Mexe um pouquinho, tem um movimento com o rosto e tenta falar um pouquinho de canto de boca. Porém, cheguei na casa dele e peguei o notebook dele. Ele ama mexer na internet, mas infelizmente não consegue, porque está tudo parado, só mexe um pouquinho com a face. Eu instalei o Edu0 no notebook, coloquei o notebook na frente da cadeira de roda dele e calibrei a câmera com um programa de acessibilidade chamado eViaCam. E calibrei a câmera, coloquei na frente dele. E quando ele começou a mexer um pouquinho o rosto, ele começou a mexer o mouse do notebook. Ele abriu o teclado onboard e começou a abrir a internet. Somente com o rosto ele abriu a internet. Nossa. Começou a digitar o Facebook, deu um oi para uma pessoa no Facebook, ele acessou o site de música, ouviu uma música e de repente ele olha para mim assim de lado, olhou um pouquinho de lado assim, uma lágrima correu do rosto dele, cara. E eu também, sinceramente, eu me emocionei, chorei junto com ele. Porque é o seguinte, cara, ele não acessava a internet quase há 1 ano atrás, ele não acessou mais a internet. Entende? Então, às vezes uma emoção, dinheiro não paga de forma nenhuma. Essa emoção jamais dinheiro vai pagar na vida. Entende? Então, o que eu falo para muita gente é o seguinte, cara, o sistema operacional do zero, a gente faz com amor, a gente pensa primeiro com amor. E quando a gente for pensar em dinheiro, já não vai ser mais o mesmo. A gente faz com amor de levar alguém o do zero que sirva para alguém, que mude alguém, a vida de alguém ou qualquer coisa assim. Essa história aí até comigo mexeu. É verdade, eu chorei, cara. Ah, um detalhe, quando a mãe dele olhou para mim depois de um tempinho, que ele ficou mexendo lá na internet, a mãe dele me chamou e perguntou como era esse projeto, que era, eu fui explicar um pouco a ela. E ela perguntou, quanto você ganha nisso? Eu confesso que ela me olhou com um olhar de compaixão depois que eu disse que não ganhava nada, somente conhecimento intelectual. Essa pergunta ela é bem interessante porque a maioria das pessoas perguntam isso pra gente. Quanto é que você está ganhando? Aí eu falo, o mesmo que você ganha quando você paga, por exemplo, R$ 180 para ver o seu time de futebol jogar. Exatamente. Então, Muitas pessoas ela acham que software livre, muitas pessoas não sabem o significado de livre. Em várias línguas ela tem vários significados, 2 significados. Livre no Brasil quer dizer liberdade e também gratuidade. Mas não quer dizer que o software livre é gratuito, o do zero é gratuito, não. Porque já começou com o trabalho, o preço que custou minhas noites de sono, as noites mal dormidas do grupo, e o tempo é a paciência do grupo. Isso já começa com esse preço. entendi. Aí vamos agora para aquela perguntinha que você deve ter escutado muito, acho que até de forma até incansável, ou cansável, né? Por que mais uma distribuição, já que a gente tem milhares espalhadas pelo mundo? A resposta, Emanuel, é bem simples. Por que não mais uma, cara? É verdade. Se tem tantas pessoas no mundo, por que nascer mais uma? Porque, É às vezes, verdade. uma pessoa pode fazer a diferença. Por que nascer mais uma pessoa para tentar fundar um projeto, né? Eu acho que aqui no Brasil é o que mais tem e acho que eu sou a prova disso, de uma resiliência em torno disso.
A gente havia falado do Edu0, falou do zero, e aí agora a gente vai falar do Zero TI, que aí o Alexandre fala alguma coisa além de se movimentar a cabeça, né, Alexandre? Fala aí pra gente qual é a diferença do Zero Base para o do Zero TI, e se você quiser destacar algum script, ou alguma aplicação, fica à vontade. Tá. Bom, o do Zero TI, ele, como o Cláudio já disse, na verdade ele foi a primeira versão a ser criada do Zero, né? Que é a versão voltada para os universitários, para estudantes de curso técnico, enfim. Qual que é o diferencial dele? Eu, particularmente, eu já tenho algum tempinho no mundo Linux e nunca tinha visto um sistema operacional já completo para estudar. Eu terminei minha graduação esse ano e durante todo o período da graduação eu tive que lutar para configurar alguns ambientes de desenvolvimento, algumas ferramentas para trabalhar lá na faculdade. A ideia do Zero TI é justamente isso, é você baixar um sistema e já ter tudo que você precisa para usar, entendeu? Então, um estudante que entrou agora no primeiro período de computação, por exemplo, ele vai ter suas IDEs já instaladas, vai ter, vamos supor, aula de redes, por exemplo, ele já vai ter os aplicativos instalados, o RShark, o próprio Trace de Packer da Cisco, tudo para já adiantar o lado dele, né, e ele não perder muito tempo para instalação e configuração, entendeu? E o pessoal que já trabalha com TI, tanto na parte de desenvolvimento quanto análise de redes, já também tem essas ferramentas e usa de acordo com a demanda. É lógico que a do Zero TI, ela pode ser usada também para usuários comum do dia a dia, mas por ela ter essa gama maior de aplicações, ela vem um pouco mais parruda, vamos dizer assim, né? Ela é maior. Então, para usuários corriqueiros do dia a dia, fica mais indicado a versão básica mesmo, ou a clássica. Tá. Em relação a isso, nesse apanhado todo, quais são assim, os aplicativos que você gostaria de destacar? Que geralmente não vem numa distribuição padrão, já que existem outras, né? Também com o mesmo foco, e que às vezes, com o passar do tempo, eles mantêm aqueles pacotes antigos, atualizam os pacotes antigos, e aí o que acontece? Mas surgem outras aplicações melhores, e aí eles acabam mantendo as que eles já tinham, não atualizam, né, para a nova versão. Existe algum pacote que você queira destacar, que você diga assim, existe algo semelhante, mas esse software aqui é melhor, então nós implementamos. Existe alguma coisa desse tipo? Como é? Existe sim. Eu indico, assim, a que eu tive um pouco de problema para instalar, e eu usei bastante, foi o Astar, a aplicação Astar, que ela é uma ferramenta para desenvolvimento em UML, né, em geral, os diagramas, o Open Project, o Gantt Project, que é uma aplicação para fazer aquele gráfico de Gantt, para gerência de projetos. Temos o RShark, que é para análise de pacote, calculadora de IP, para o administrador de rede já ter seu cálculo para já dimensionar a rede que ele vai trabalhar, o que ele vai implantar, dentre outras. E ainda tem o que eu já tinha falado, né? O Trace de Packer, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, e ela ilustra bastante os ambientes de rede que a gente precisa de montar, configurar, enfim. Em resumo, eu acho que ela dá para se resumir que ela está pronta para muitos tipos de programação, como HTML, CSS, PHP, banco de dados, mexer com redes,
trabalhar com diagramas de projeto de BPM, entre outros, né, Alexandre? Exatamente. É a versão TI para o cara da TI chegar e, independente de qual for a área dele, ele vai conseguir trabalhar. Tem a parte de designer também, que a gente não falou, mas tem lá algumas ferramentas de designer. Inclusive tem ferramentas ainda para a gente colocar, como o Blender e algumas ferramentas de animação. Então, o projeto ele não para, entendeu? A gente vai lançar uma versão agora e no meio do caminho, se a gente vê que tem algum aplicativo que possa melhorar, a gente vai adicionar na próxima versão e a gente aguarda também o feedback dos usuários que a gente possa melhorar cada vez mais e ter um sistema ideal para todos, vamos dizer assim. Certo. E o tamanho da ISO hoje? As três ISOs têm o mesmo tamanho? Tem um diferencial aí? Tem muita diferença de tamanho. A do zero básica, ela tem 1 GB, 1.2. A do zero clássica, que está em desenvolvimento, vai ter em média 2 GB, 1.8 ou 2 GB. E a do zero TI, essa versão vai ter mais ou menos um 2.8 GB. E a E do zero está mais ou menos em 2.3 GB. Entendi. E todas baseadas no Debian, né? Todas baseadas no Debian. Tá. E hoje vocês têm algum repositório? O cara quer fazer o download, eles vão baixar do repositório de vocês? Tem algum projeto que hospeda as ISOs? Como é feito esse download aí, essa contagem de downloads que você havia falado dos 5.000 lá atrás, né? Sobre a ISO, vai ser upado lá no SourceForge, como da primeira vez. Ele faz uma contagem de quantos downloads foram feitos, tem uma análise lá de que país foi baixado, de que sistema operacional foi feito o download, entre outras coisas. Já o repositório é com o Alexandre Aguilha, que cedeu junto com o Lucas Martins o repositório. O repositório, a gente tem alguns pacotes próprios. A princípio da primeira versão do zero, que eram algumas correções. A gente pensa também em ter alguns pacotes próprios para o do 02, com atualização dos próprios scripts nossos e tal. Então a gente tem o nosso repositório, já está no CC-list do sistema. À medida que o pessoal precisar, a gente vai estar passando alguns pacotes adicionais via fórum, via blog, via Facebook, e o pessoal digitando lá via apt, via aptitude, consegue baixar o pacote aí para o sistema. Entendi. E hoje, qual seria, como é que eu posso dizer, qual seria a maior dificuldade do projeto, nesses últimos tempos, nesses últimos dias? Eu acho, galera, que a gente deve englobar tempo, né? E também tem além de tempo curto prazo, que já era para ter sido lançado há um bom tempo atrás, se eu não me engano era julho, que era para ser lançada, e não foi devido a tempo dos colaboradores, porque muita gente, quando lançou a distribuição brasileira, primeiro tem o pessimismo das pessoas. Infelizmente, tem o pessimismo das pessoas que dizem, essa distribuição vai morrer daqui a 15 dias, daqui a um mês. Primeira dificuldade é esse problema. O segundo é que as pessoas esquecem que quando é feito um projeto de distribuição brasileira, por trás tem colaboradores, pessoas comuns que precisam trabalhar, precisam se alimentar, entre outras coisas. E às vezes, por não ter um apoio financeiro, a distribuição morre. Ou por simplesmente a comunidade, uma parte, não estou dizendo a comunidade toda, mas uma pequena parte torna o projeto pessimista, diz que não presta, outra coisa. Então isso é outra parte que engloba também problemas. Mas o atual problema do zero é tempo muito curto, que a gente tem que trabalhar também, tem que se alimentar, temos nossa vida pessoal e vida social. E também a outra parte é colaboração, contribuição. A gente está tirando do nosso próprio bolso para comprar ferramentas, comprar domínio, hospedagem e outras coisas. A gente poderia fazer melhor? Poderíamos. Só que nós não temos ainda recursos
para construir algo melhor, mas a gente chega lá. E você acha que as pessoas valorizam ou valorizaram em algum momento todo esse desgaste que vocês têm, não valorizaram ou não valorizam? Como é que tá esse desenrolar aí? Hoje está Alexandre, mais Lênio, tranquilo, não Alexandre, tá? Lênio, querem falar a parte de vocês aí, depois eu falo. Tem Então, umas coisas. tem uma cobrança muito grande dos usuários, né? Principalmente agora, para o lançamento da versão 2. Assim, eu, em particular, eu achei que o pessoal bombardeou bastante. Falar, poxa, tava marcado para o mês passado e até agora nada e tal. E o pessoal também não vê essa questão do nosso esforço, né? Como o Cláudio falou, todos nós somos estudantes, independente de estar formado ou não, ter entrado na faculdade ou não. Para quem é de TI, o estudo é constante, ele nunca tem fim. Então, tem coisa que a gente não sabe e a gente tem que pesquisar. E para isso a gente requer tempo, entendeu? Então, até a gente lançar alguma coisa, a gente testa, entendeu? Aí a gente ainda tem que ter o tempo de fazer entrevista com o pessoal que se candidata à equipe e como o Cláudio já falou também, para refinar o pessoal é complicado, porque a grande maioria tem o pessoal que não se identifica, tem o pessoal que identifica e quer só aparecer, entendeu? Quer só ter um status, falar que está numa equipe que está fazendo alguma coisa, mas na verdade não colabora. Então, assim, a nossa equipe hoje é pequena e a gente se vira nos 30. Resumindo, é isso. A gente corre atrás da maneira que dá e é Pelo isso. que eu estou vendo, eu acho que a equipe do Zero é uma das maiores em relação às brasileiras, porque eu conheço outros projetos brasileiros aí que tem 2 ou 3 pessoas por trás, né? Uhum. Então, eu acho que talvez seja uma das equipes maiores e assim, essa questão de bombardear, das pessoas realmente pegarem no pé, eu acho que, infelizmente, isso é uma realidade do Linux no Brasil. As Verdade. pessoas, grande parte delas, eu não diria um pequeno grupo, não diria um pequeno grupo, não é um pequeno grupo, não é e nunca será um pequeno grupo. É a maioria dos usuários brasileiros, eles não têm muito o que fazer. Então, enquanto vocês estão gastando o tempo de vocês programando e principalmente aprendendo, existem pessoas que estão exercitando o que eles aprenderam na rua, o que eles aprenderam com quem não tem o que fazer, o que eles aprenderam na marginalidade, sim, porque isso é uma violência psicológica. Se você tem um projeto que aquilo é algo que para você é prazeroso e que para você traz sensações boas e vem um grupo de pessoas imenso querer acabar com o projeto, sufocar o projeto, isso é marginalidade. Só que psicológica. São pessoas que infelizmente são desprovidos de bom senso e talvez esteja aí na área de qualquer brasileiro em lançar qualquer projeto Linux, em lançar até blog ou site, entendeu? Ah, já tem tantos, por que criar? Então vamos afundar o que tem. Vamos acabar com o que tem, porque já tem alguns aí, mas essas pessoas são justamente pessoas que não merecem nossa atenção, porque elas não movem uma palha. Elas não ajudam em nada, elas não compartilham, elas não fazem nada. Então, essas pessoas, a grande maioria, porque se fosse uma minoria realmente, como foi dito aqui, o Linux no Brasil teria decolado faz tempo. E aqui a gente está engatinhando. Nós temos aí, se vocês me permitem falar, uma grande distribuição que começou em 2004 e que infelizmente hoje afundou. Graças a quem? A esse grupo, maioria, que teve o prazer de afundar o projeto, que tem o prazer de afundar projetos. Então, assim, Emanuel, não desculpa é te muita, interromper. não é muita novidade escutar isso de vocês. Uhum. Eu acho que não é a primeira vez que isso acontece. Nem vai ser a última. Mas o importante é que vocês se mantenham aí firmes para não deixar a peteca cair, como diria aqui no Nordeste. Sobre a deixa pergunta. A gente motivado. Desculpa, pode falar, Alexandre. Não, o que deixa a gente motivado é porque, querendo ou não,
o fato da gente estar pesquisando e trazendo inovações, né, trazendo novidades para a comunidade, mesmo que tenha esse bombardeio, é uma coisa que diverte a gente, entendeu? Então, é prazeroso, entendeu? Independente do que o pessoal fale lá fora, a gente se dá bem aqui, entendeu? Somos pessoas de diversos lugares do Brasil e a gente conversa, apesar dessa distância física, hoje a gente é super amigo, entendeu? A gente conversa de tudo, tanto questões do projeto quanto questões particulares. Então, vira e mexe a gente faz reunião nem para conversar de coisas do projeto, mas simplesmente para bater um papo, trazer ideias novas aí para o ambiente de trabalho de cada um, não para o projeto, entendeu? Então, assim, isso aí é o que motiva a gente. Tá sempre junto. Só uma questão, a inicial que você falou, a questão inicial, a pergunta inicial sua, Emanuel. Aí, sobre o que está acontecendo hoje, é o seguinte, eu acho, a minha parte, eu digo o seguinte, se você é usuário do Manjaro, se você é usuário do Windows, se você é usuário de qualquer distribuição Linux, ou qualquer outro sistema, qualquer sistema é bom. O melhor sistema é aquele que você se sente bem. Se você se sente bem com o do zero, fica com o do zero. Se não se sente bem, pode partir para outra distribuição. Não tem problema. Aonde você se sentir bem, é lá onde você deve ficar. E a gente não deseja só um usuário do zero, não deseja só um usuário do GNU Linux. A gente quer também fazer colaboradores para aprimorar cada vez mais o projeto do zero. Um exemplo disso é o Rui Costa, conhecido por Gaúcho Linux por aí na internet. Ele era usuário e partiu para colaborador direto. Então ele já convidou outra pessoa, que foi o Ércio. O Ércio, daqui a pouquinho a gente vai ter um hangout com ele para poder introduzir ele no nosso projeto. E é uma boa aceitação. A gente aprende, como eu digo, a moeda de troca desse projeto, a moeda de troca principal é o conhecimento mútuo. A gente aprende um com o outro, a gente está como se fosse uma família mesmo. A gente deve até colocar apelidos entre nós aqui. O Alexandre é o Nobo Saibot, o Lênio é o professor Pasquale, entre outros, cara. Tem o outro é beleza, o outro é massa. E assim a gente põe apelido no outro, a gente tem... né? O dele ele não vai falar, não. O dele deixa quieto, o dele é uma piada interna aqui. Dedura ele, Alexandre. Qual é a piada dele? Qual é o apelido? É o nosso sósia aí do Cláudio Beni, né? Não, gente. Cantor de funk aí do projeto. Cancela essa brincadeira aí. Quando a gente tá um pouco assim estressado, ele canta um amor de chocolate pro pessoal. Não, cara. Faz. Mas voltando à pergunta introdutória, até fiquei gagal aqui. A pergunta introdutória, Lênio, e a aceitação na tua escola e como vai ser a aceitação do Edu Zero nas outras escolas? O que é que você acha? Para mim aqui? Jogou a bola para mim? Exato. Aceitação. Aceitação na minha escola. Olha, eu achei que ia ser complicado, que nem em outros sistemas operacionais que tiveram lá, né? Mas agora eu estou vendo que professores estão pedindo para formatar notebooks para eles, né? E colocar um sistema, implantar um sistema neles, né? Mas com um sistema único, né? Então está tirando outros sistemas e colocando, né, agora o Edu Zero. Então a aceitação está boa, o pessoal gostou do design, do jeito que trabalha, que é prático, né? Sei. Esses professores, eles já eram usuários do Linux ou não? Não, eles estão mudando de sistema. Estão mudando de sistema. Nós estamos conseguindo virar a cabeça do povo para mudar de sistema. Entendi. Mas eles têm tido dificuldade? Não, eles não tiveram dificuldade nenhuma, não. Por enquanto eles só usaram no laboratório, né? Eu ainda não formatei os 2 notebooks, mas eu vou formatar a segunda-feira ou terça 2 notebooks já de professores. O professor de matemática babou no Edu Zero. O professor de matemática ficou louco.
Que ótimo. Lembrando que o do zero está tendo uma boa aceitação. Tem universidades, faculdades aqui em Brasília e outras faculdades já entraram em contato, estão usando o do zero TI. O Edu Zero vai ser implantado em algumas escolas já que já tinha o do zero instalado para dar aula para crianças do ensino fundamental. O Edu Zero também está tendo uma boa aceitação, graças a Deus. E agora com a versão nova que vai melhorar mesmo, né? Sim, Eu queria que vocês... Pode falar, Lênio. Eu estava falando que essa é a tal da ideia que deu certo, essa colou. Ficou muito bonito, ficou muito prático. Né? Então amanhã vai estar todo mundo, ó, roendo as unhas, esperando o lançamento para fazer o download. E qual é o site que o pessoal pode entrar para fazer download, conhecer mais sobre o projeto, mandar mensagem? Então, nós tínhamos um site, um domínio anterior que era o do zero.com, mas a gente decidiu migrar para um .org. A gente decidiu um .org, até foi ideia do Emanuel mesmo, que nós não somos comercial, a gente é organização. Então, migramos para um do zero.org. O grupo de colaboradores juntou uma granazinha, tirou de onde não tinha, colocou de onde não cabia e compramos um domínio, uma hospedagem.org. Então temos agora o site do zero.org, que vai ser lançado, no caso, já está no ar, está em desenvolvimento ainda, está quase finalizado. Lá tem a introdutória, tem o blog, para você que quer fazer como instalar o ícone, como instalar um programa, um tutorial de como mexer no sistema, quer colocar a barra lá em cima, quer criar outra barra, quer instalar um pacote de ícones, qual a diferença entre um e outro. Tem documentação, tem um fórum que o Celso criou junto com o Marlon, tem um sobre quem são as pessoas que estão por trás do projeto, colaboradores diretos, tem lá também, e tem uma questão que é a parte de colaborador, seja um colaborador. Lá vai estar explicando como você ser um colaborador, está livre para qualquer um, se você acessar o do zero.org, na área inicial, na página inicial lá embaixo tem colabore, seja um colaborador. E lá a pessoa vai fazer uma leitura de algumas regras básicas e se ele se interessar realmente vai fazer o cadastro. A gente colocou até CPF e data de nascimento obrigatória, porque é o seguinte, a gente vai ver a identificação da pessoa, se a pessoa não é um anônimo, que infelizmente a gente teve problema com algumas pessoas que não queriam se identificar, a gente sanou esse problema, e se a pessoa realmente desejar, vai fazer o cadastro, essa ficha vai para a equipe principal do Zero, não vai para todos do grupo, apenas uma pequena parte que organiza, centraliza o do Zero, e a gente vai ligar para você, a gente vai mandar uma mensagem para você, um correio eletrônico, e entrar em contato com você para marcar um hangout. Nesse hangout a gente vai te dar a introdução do projeto, como é que ele está e qual a melhor forma que ele pode colaborar com o projeto. E também tem a parte do suporte, foi feito um script, não é, Alexandre, o suporte? Exatamente. Tem a parte do suporte aí que, caso a pessoa tenha algum problema que não seja resolvida no fórum, ou no blog, ou até mesmo lá no grupo do Facebook, a pessoa vai ter um script no sistema dela, que, é lógico, com o consentimento dela, ela vai rodar esse script, o script vai colher algumas informações de logs do sistema dela, e com o consentimento dela, ela pega esse arquivo gerado e manda para a gente, para a equipe nossa dar uma analisada e mandar a possível solução para ela. Entendi. Então aí a gente tem um escalonamento de suporte, né? O cara Sim. tenta ajuda na internet, tenta no fórum, tenta no site. Não conseguiu, ele vai então enviar para vocês as informações. E para quem quer ajudar o projeto a pagar suas contas, como é que faz? Muito simples. Se o colaborador entrou no grupo e deseja sair, não gostou muito, não está muito afim, simplesmente a gente apaga os dados dessa pessoa. Você não entendeu. Não, Tô falando doação. Doações, desculpa, doação.
Olha, no site do zero.org agora, a gente pensou na forma seguinte: como deixar o projeto sustentável? Nem sempre a gente vai ter dinheiro para tirar do bolso e comprar uma ferramenta ou coisa parecida para desenvolvimento. Então, a gente está pensando em formas de deixar o projeto sustentável para não morrer. Então, entre outras opções que a gente está lapidando ainda de deixar o projeto sustentável, tem a parte de doação. A gente tem um botão lá quando vai na parte inicial do blog, do lado direito tem um botão de doação, e também quando você vai baixar a ISO tem um botão de doação. Uma coisa lembrando, se você é colaborador, passou um ano colaborando no projeto, você vai receber uma certificação. O do Zero agora tem CNPJ e também tem marca registrada. Com atividades, não com dinheiro, né? Com atividades, não com dinheiro. Se você colabora com atividades, se você é um colaborador que faz alguma coisa assim no projeto diretamente, de divulgação, scripts, entre outras coisas, você ganha uma certificação quando está com um ano no projeto. E é isso. Certo. E tem mais uma coisa. Nós estamos também fazendo uma forma sustentável. Vamos elaborar um pequeno curso intermediário e básico e intermediário de Linux, GNU Linux. E essa parte aí a gente não vai querer cobrar nada dessas videoaulas, desse curso. A gente não vai cobrar nada, apenas vai pedir doações no final no final da videoaula, vai pedir 10 segundinhos, vai pedir a doação. Se a pessoa se interessar, irá fazer a doação de R$ 2, R$ 5, não importa o valor. E, entre outras coisas, vai ser certificado também esse curso. A gente está pensando da maior forma possível para deixar o projeto sustentável. Entendi. Isso é importante porque, infelizmente, arrecadar dinheiro aqui não é muito fácil. É mais fácil você receber patrocínio para futebol, mas para educação é muito complicado. O que era que eu ia te perguntar antes? Sim. Em relação às mídias sociais, onde é que vocês têm página? Em mídias sociais, o Alexandre está no grupo do Facebook, né, Alexandre, com outras pessoas? Sim. Eu fico mais ativamente no Facebook. A gente tem um grupo lá de discussão, então o pessoal pode procurar. Mas lá tem pelo grupo, Zero tem Links. fanpage ou só é o grupo? Então, eu fico mais na parte do grupo. Tá, mas o projeto, ele tem só o grupo ou ele tem uma fanpage, tem algum outro perfil? Não, fanpage não. A princípio só tem o grupo do Facebook, e agora vamos ter essas outras ferramentas, essas opções. Mas não tem nenhuma página que as pessoas possam curtir? Não, a princípio não. Assim, a gente tá focando mais no que interessa, o desenvolvimento. É lógico que esse marketing ele faz parte. Sim. Só que a gente está focando já na finalização e consolidação da ISO, e depois a gente vai e atua nessa parte do design, do marketing. Inclusive, se você deseja colaborar com o projeto, se sinta à vontade, pode a partir de agora preencher essa ficha cadastral. E a gente tem, por enquanto, simplesmente divulgação. Temos o grupo do Facebook e agora temos essas novas ferramentas no dozero.org. Também vai ser feito a parte do EduZero para ajudar professores e, por que não, alunos. O Lênio vai ficar em cima desse projeto do EduZero, a Leidiane e o Edwin Gomes vai ficar na parte do EduZero. Vai ter comunicação de todo lado, não vai faltar informação para ninguém, nem suporte para ninguém também. Ótimo. Então, a gente está chegando ao final do Hangout, porque o que acontece? Eu não vou fazer muitas perguntas hoje, porque vai acontecer o lançamento. Qual que seria legal? Depois do lançamento, a gente marca um outro Hangout para saber como foi o lançamento, os cases, o que aconteceu, como foi a aceitação do pessoal, as estatísticas de downloads, aí um feedback mais para a gente conversar sobre isso. Caso vocês queiram falar mais alguma coisa que não seja muito, como é que eu posso dizer,
que não entreguem a receita do bolo de amanhã hoje, podem falar. Mas o que for entregar a receita do bolo de amanhã, a gente deixa para o próximo Hangout. Olha, eu agradeço a todos, muito obrigado pela aceitação do Zero GNU Linux. Agradeço demais, peço desculpas ao pessoal das redes sociais, que eu não consigo, não estou tendo tempo para acessar a rede social. Agradeço demais aos amigos colaboradores indiretos. Eu tenho muitos amigos indiretos, nunca vi, mas dão uma mensagem de apoio para o projeto, lá no Facebook, principalmente. E eu quero agradecer de coração mesmo a todos que estão colaborando, ajudando, aos que não colaboram, mas falam mal, mas pelo menos divulgam o projeto. Eu não quero o mal de ninguém, eu só estou querendo o bem de todos. E quero a união do GNU Linux no Brasil. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? É isso mesmo. O Carlos já falou tudo. Não, então, agradecer mesmo essa oportunidade de a gente estar, querendo ou não, divulgando mais um pouco do projeto. E o pessoal que estiver interessado, acessa lá o nosso site, preenche a ficha de colaborador, que vai ser um prazer ter o pessoal aí na equipe. E a gente está precisando de mão de obra, do pessoal que tem conhecimento a compartilhar e que está disposto também a absorver novas informações. E essa é a engrenagem principal do projeto. Entendi. Mais alguém? Eu queria deixar uma mensagem aqui para o pessoal da educação, né? Pessoal, os professores, né? Para ver técnicos de laboratório de informática. Deem uma olhadinha no Edu0, porque o Edu0 vale a pena. Né? Assim que instalarem, mandem sugestões para a gente, que a gente vai analisar direito qual é o programa bom, né? Porque tem muito programa bom, né? Que ainda pode ser colocado. Né? Vamos melhorar cada vez mais. Entendi. Então tá bom. Eu quero agradecer então a presença de vocês por ter aceitado o convite. Já deixei aí já um convite futuro, né, pra gente falar depois, que eu não vou abrir tudo agora, porque senão deixa de ser o lançamento do Zero acaba sendo hoje. Então a gente deixa para depois do lançamento a gente marcar um novo Hangout. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Em breve vamos ter então outro Hangout. Então, desejo a todos agora já passa do meio-dia, né? Uma boa tarde para todos. E aguardem o próximo Hangout, então, com as informações curiosas do pós-lançamento do Zero. E amanhã todo mundo lá. Convidar amanhã todos para uma última reunião para o lançamento da ISO. O site está no ar, mas a ISO não está. Amanhã vai estar disponível as ISOs, algumas. Amanhã eu espero todo mundo. 11 horas da manhã. Tá, e o link vai ser divulgado aonde? Hoje eu vou passar a noite acordado aqui para finalizar boa parte das ISOs. Não, o link do Hangout vai ser divulgado aonde? O link do Hangout vai ser... se você disponibilizar o portal Sempre Update para divulgar, e também o grupo do Facebook. Tá certo. Tá ótimo então. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo Hangout, pessoal. Boa tarde.